Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e nesse episódio número 46 nós vamos fazer uma reflexão para responder uma pergunta. O Brasil é o país do futuro? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Porque a gente está passando por um momento difícil, como a gente gosta de falar aí com os nossos amigos, aquele momento difícil do Brasil entre 1500 e os dias de hoje, né? Ou seja, a vida inteira do Brasil não foi fácil. A gente teve uma colonização muito complicada na maneira dela, que não ajuda o país a se desenvolver, a forma que foi feito. A gente teve diversas brigas aí, teve o quinto dos infernos, né, que era a briga aí por conta dos impostos. Hoje está muito mais que isso, né? A gente já está no quarto, mais do que no quarto dos infernos, né? Então está piorando. Mas a gente teve muitos momentos complicados aí, com o regime militar em alguns momentos muito pesados, em outros algumas pessoas achando que resolveu alguns problemas, né? E sempre nessa, por um lado vai bem, para o outro vai mal, e vamos ajustando aí. E o meu ponto aqui não é entrar em questões políticas, tá? Eu acho que esse nunca é o ponto de quem está pensando no mercado financeiro. O ponto de quem está pensando no mercado financeiro sempre é olhar o todo de uma maneira mais independente. Então a gente vai evoluindo, chega aí umas hiperinflações e aí o Brasil para e fala assim, vamos resolver isso aqui, tem que mudar. Faz o Plano Real e as coisas melhoram, né? A gente completou aí 30 anos do Plano Real esse ano, foi uma evolução gigantesca, né? A gente tem uma mudança de paradigma e a gente consegue ter um controle inflacionário bem significativo. Porém, obviamente, nossa inflação continua alta, principalmente comparada aí com grandes países, né? Como se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, se a gente pega o Japão, que está na pauta aí essa semana com as variações loucas da bolsa lá. Então, é interessante a gente acompanhar isso e vendo como é que a gente vai trabalhando. Mas o que é o ponto? O ponto todo é que a gente tem uma situação que o Brasil ele foi se ajustando, organizando, melhorando, até que a gente começou a entrar em crise de novo, que foi em 2014. Então a gente entrou aí em 2014 com a crise política, a gente teve o impeachment por todos os conceitos, tudo que aconteceu ali por trás. E na sequência, o que a gente tem? A gente tem o Brasil tentando retomar, né, com o governo tempo fazendo algumas reformas necessárias, e a hora que a gente começa a achar que vai, a gente tem de novo um grande problema que foi a pandemia. Que impactou o mundo inteiro, mas impactou aqui no Brasil também, e quando a gente não está tão pronto para isso, impacta mais. O que é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, voltando aí, né, depois, efetivamente, de 94, depois aí da implantação do Plano Real, a gente teve alguns movimentos importantes, como, por exemplo, o crescimento da Vale. O crescimento da Vale veio junto com o boom de minério, veio junto com o boom da China, que demanda muita coisa. Então é importante isso aí também a gente levar em consideração. E com esse crescimento todo, a gente teve uma evolução como nação, né? Voltando aí para a crise de 2014, fizemos a reforma, ajustamos, gastamos tudo que a gente conseguiu ajustar com a pandemia. E agora a gente está no momento atual, um momento completamente polarizado politicamente, o que é ruim, porque fica difícil de ter políticas de longo prazo, que são fundamentais. A China dando uma recuada, segurando, então dificultando aí o crescimento do minério, o crescimento das matérias-primas, né, que a gente é bastante exportador. A gente tem também a guerra da Ucrânia com a Rússia, que impactou na sequência aí da pandemia. Tudo isso é dificultando o cenário que a gente está vivendo. E o que a gente tem que parar para pensar? O que vem depois? O que vem depois qual que vai ser o ciclo que o Brasil vai viver, que ele está vivendo sempre em ciclos, né? Vai ser um ciclo de crescimento, com um boom novamente aí da China crescendo, ou a Índia, né, que pode também ter um grande crescimento, ou a gente vai ver um cenário aí de retração por conta de brigas internas, de situações internas, assim. A gente já viu o Brasil ter várias vezes a faca e o queijo na mão, mas a maioria das vezes a gente deixou o queijo cair, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande aí
de se estruturar e ter um resultado melhor, porém a gente está gastando energia talvez nos lugares errados, né? Então a discussão aqui no Brasil está muito focada no vamos, como é que se diz? Vamos ver lá a questão da Venezuela, se não é, se apoia, se não apoia. O Brasil não tem que entrar nisso de forma global. Claro que tem que ter uma política externa que seja favorável a coisas positivas, né? E por aí vai. Aproveitar cada nação. Eu já falei aqui, já fiz um vídeo falando que países não têm amigos, eles têm relações comerciais e isso deve ser aproveitado. Tem uma situação aí grande para poder trabalhar entre Estados Unidos e China, né, também, que o Brasil tem que exportar para esses dois grandes países que são grandes potências mundiais. Temos outros países também que a gente precisa trabalhar. A gente tem a situação dos Estados Unidos, que tem uma eleição esse ano que também pesa, mas a gente precisa saber lidar com tudo isso de uma maneira única, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa situação, fazer alguns ajustes aí no que faz sentido para a gente, porque se a gente ficar focado em ficar fazendo brigas políticas e esquecer que no final das contas todo mundo quer a mesma coisa, que é educação, saúde e segurança, né? A maneira de atingir isso vai variar de pessoa para pessoa, vai ficar complicado da gente evoluir. Então pensa um pouquinho nisso, como que a gente pode aí trabalhar para a gente poder conseguir dar um passo para frente e não ficar andando de lado aí por mais tempo. Eu acho que o Brasil tem então uma interrogação na sua frente, se ele vai querer decolar ou não, e vai depender muito das políticas públicas que a gente vai tomar aí nos próximos anos, enquanto o mundo todo, de uma forma ou de outra, está se organizando, né? Então, a questão aí das inflações mundiais que estão começando a se controlar agora, e a gente aí numa questão política brigando pela taxa de juros do Brasil, sendo que a gente não tem que brigar por questões políticas em relação à taxa de juros. A taxa de juros ela tem que ser totalmente técnica, né? Se ela for técnica, ela vai ajudar a nossa inflação, ainda que a parte política não ajude. E se ela for política, aí complicou, a gente não tem situações que possam melhorar, e a gente já viu isso antes, e o que acontece é que na sequência a gente tem uma crise muito grande. Um ponto importante é que a gente tem que parar de adiantar o PIB. A gente já falou disso aqui em outras vezes, então a gente tem que parar de adiantar o PIB do Brasil, porque essa conta vai chegar. Então, para isso, para a gente parar de adiantar o PIB, a gente não pode ter uma política tão expansionista de crédito. Isso é um problema, uma política expansionista de crédito, ele gera um resultado positivo de imediato, mas um negativo no longo prazo muito grande. Então, se a gente trabalhar isso, a gente tem uma chance, até porque, no momento, né, a gente está com as famílias muito endividadas. Então, para você, né, pensando como indivíduo, né, já que a gente não consegue atuar efetivamente no todo, vamos pensar em si próprio, vamos lembrar que a gente não deve se endividar tanto, que a gente precisa controlar esse endividamento que a gente tem, trabalhar para pagar nossas contas, né, organizar para que isso aconteça, de forma que a gente consiga efetivamente ter aí um resultado, então, positivo, né, para que a gente não tenha um problema lá na frente. Não adianta nada eu ficar fazendo empréstimo agora, vai chegar lá na frente e vou me apertar porque eu vou ter que pagar aquele empréstimo. Para o país é um problema e para você com certeza é um grande problema. Então pensa um pouquinho nisso e até a próxima.